Oi, minha gente, estamos aqui para mais um podcast com Raqueline Lobo, podcast Sem Freio, e hoje eu estou recebendo aqui nos estúdios, com muita honra, estou recebendo o doutor Rodrigo Rua. Seja muito bem-vindo ao podcast, doutor. Obrigado, Raqueline. Muito boa tarde a todos. Boa tarde que nos estão acompanhando aqui. Muito Parabéns bom. pelo programa. Parabéns Muito obrigada. Eu sempre te acompanho. Que coisa boa, e vejo que coisa tudo boa. que tu faz, Muito bem. o teu astral bom que tem Que na coisa rede boa. social aí. Muito Parabéns, bem. parabéns. Doutor, e hoje a gente vai falar de saúde. Vamos aí falar do Novembro Azul. Não é só para os homens, não, viu? Então, as mulheres também. É importante que acompanhem essa conversa de hoje, doutor. É necessário que a mulher cobre do homem. Sim. Porque você sabe que vivemos um país e o machismo que existe sempre, Sim. o homem tem um receio Sim. de fazer É seus verdade. exames de próstata. E note uma coisa, Raquel. Sim. Eu vou te perguntar, que tem mais, viúvas ou viúvos? O que existe mais Viúvas. viúvas? Tu sabe por quê? Porque a mulher se cuida mais. Verdade. A mulher examina seus seios, examina sua parte ginecológica. Agora, peça para o homem ir a fazer o exame. É verdade. Entendeu? Então, o que mais tem é viúvas que vivos. Pois muito bem, convido vocês aí, seguidores do podcast Sem Freio, a estarem com a gente aí. Chama todo mundo, que eu quero todo mundo aqui acompanhando essa conversa com o doutor Rodrigo, viu? Tenho aqui um monte de perguntas, doutor Rodrigo, eu quero que o senhor responda tudinho. Aí, vamos levar informação para o povo? Vamos embora lá. o que puder ajudar. Muito o bem. Que puder. Vamos Que coisa pra frente. boa. Estamos aí, Novembro Azul, doutor Rodrigo. A gente sabe que o cuidado não é só novembro, não. Mas a gente entrou novembro aí, a gente falando, vamos falar aí para o pessoal que está em casa, que nos acompanha, câncer de próstata. É um nome assim, né, minha gente? Não sei se esses homens aí morrem de medo, doutor. Mas a gente está chegando aí e essa campanha é tão bacana que se traz aí, Novembro Azul, né? Quero começar perguntando ao senhor por que esse Novembro Azul, por que esse mês, por que esse símbolo, que eu soube aqui, eu estava conversando com o senhor antes aqui das iniciais, aqui das gravações, que é o símbolo de um bigode, é isso? Bigode. Eu quero que o senhor fale aí, já começa aí a gente falando por que esse Novembro Azul, doutor Rodrigo. Quando as pessoas no mundo sempre preocupadas pelo bem-estar, pela saúde. Na Austrália, uns anos atrás, não me lembro qual foi o ano que fez, uns homens numa comunidade lá da Austrália, Sim. eles fizeram um acordo. Vamos deixar crescer o bigode. Foi assim? Eles deixaram assim, vamos Sim. deixar. Qual era o intuito? O intuito era que aquelas pessoas que deixavam crescer o bigode, eles iriam recoletar fundos para fazer doações a instituições. E aí surgiu que esses recursos eram doados exatamente para instituições que tratavam doenças masculinas. Certo. Aí as próprias mulheres, as esposas, Sim. elas vibravam, deixavam crescer. Tinha pessoas que começaram a deixar crescer cabelo. Certo. Muito Entendeu? bem. Isso surgiu dela. Aí todo mundo acolheu, o Brasil acolheu. Sim. O Brasil acolheu exatamente no mês de novembro, Certo. como todo o mundo está fazendo Sim, neste momento essa sim. campanha. Por quê? Porque a incidência de câncer de próstata é muito alta. Sim, verdade. E homem só descobre ou vá para o médico quando o câncer já está bem avançado. É verdade. Então, o intuito é descobrir cedo, examinar cedo para evitar esses problemas futuros Certo. que tem. E uma outra situação que é, se você parar para pensar, quando a gente descobre um câncer já tardio, o custo para o Estado é maior. Sim. Então, a prevenção, neste momento, é Ainda é o principal. melhor remédio, né, doutor? Para tudo, a prevenção é o mais importante. Por isso era o homem, o bigode, sim? E aqui no Brasil se acolheu como Novembro Azul. Certo, olha aí. Eu não sabia dessa história, tá vendo, minha gente? Que interessante. Doutor Rodrigo, eu tenho um monte de coisa para perguntar ao senhor. Né? Eu acho que aqui em Arco Verde eu trouxe acho que a pessoa certa para vir conversar comigo. Né? O senhor aceitou esse convite tão gentilmente para vir conversar comigo, com o pessoal que nos acompanha. Já quero agradecer ao senhor. Isso é não é no fim, não. Eu já vou começar agradecendo ao senhor logo do começo. Obrigado, querido. Eu queria levar, né, o intuito de levar informação para quem nos acompanha. Doutor, o índice de câncer de próstata, infelizmente, é tão alto,
né? É muito alto. Mas eu queria que o senhor falasse para os homens, né, que nos acompanham, o porquê que esse povo tem tanto medo do exame, de ir para um médico, o que é que acontece com esse povo que querem correr disso e acabam correndo, às vezes, né, de um tratamento que está ali no início, né, doutor? Eu acho que é preciso que esses homens não tenham preconceito de jeito nenhum. Não, exatamente isso é uma coisa que a gente busca. Diz-se que no Brasil, a cada ano, em torno de 70.000 novos casos de câncer de próstata temos. Como é alto, doutor? É muito, muito alto. Diz-se também que a cada 7 minutos e meio, um paciente é descoberto câncer de próstata. Diz-se também que a cada 40 minutos, um morre de câncer de próstata. Doutor, como é alto? Então, é altíssima a situação. E muitos desses é porque não quer no preventivo, não é verdade? Não, Ou eu estou errado? Há um descuido. Veja bem, domingo passado, domingo agora, eu fui para a feira. Eu vi que o senhor foi para a feira. Eu fui para a feira, Eu fui vi. na minha bata. Eu vi. E eu falei, quando eu cheguei lá, falei, que eu vou fazer aqui? Mas vou começar a perguntar aos homens ali. Já fez seu exame de próstata? Como é que já eles fez? recebiam, doutor? Assim, o senhor chegar na feira... E eu de bata fazendo feira. E o senhor, muito conhecido aqui em Arco Verde, né? Não, o pessoal ficou surpreso. Doutor, aí tudo, doutor Udo. E eu fazendo feira, carregando minha bolsinha de feira. Certo. Eu gosto de fazer feira. Eu Sim. gosto de Secora, gosto de São Cristóvão. Eu gosto de fazer feira. Certo. Aí, quando eu chego O senhor e disse, vou começo perguntar a aos perguntar, homens. vou perguntar. Certo. Sim, muitos, altos, não é nem poucos, Sim. não têm feito exame de próstata. Só ouvia falar, não era, doutor? Não, e teve alguns, eu olhe fiz lá. uma gravação e apresentei aí na minha rede social, aparece isso. E um dizia, bem, eu tenho 65 anos, não fiz ainda o exame de próstata. É gravíssimo, porque quanto mais cedo a gente descobre o câncer de próstata, melhor se trata. Verdade. A resposta, inclusive, mulher, qualquer câncer que se descubra cedo, seja de mama, seja de útero, seja de ovário, seja qualquer tipo de tireoide, o que for, cedo tem tratamento. E tendo esse tratamento, a gente, primeiro, a grande maioria das pessoas, 70%, 70, 80, para não dizer que é 80 mais, Sim. acudem ao Sistema Único de Saúde. E às vezes a gente reclama do Sistema Único de Saúde que não dá assistência porque é super lotado. Vamos pensar, Sim. com essa pandemia que tivemos, um paciente de UTI que passava tantos dias, 60 dias, o custo para o Estado é muito alto. Muito alto. Então já tem, se a gente centra o dinheiro que existe nos recursos públicos do Estado, do país como um todo, destinado para a saúde, não alcança. Porque é muito. Você pode ver que tem pessoas nas filas dos hospitais tentando buscar vaga para uma simples cirurgia, algum processo, e não conseguem. Porque é muito alto. Então, se a gente coloca a mão no coração, coloca a dizer, não, eu tenho que me cuidar agora para não fazer com que o próprio Estado gaste, porque nós mesmos somos partícipes de que outros não tenham atendimento. Porque nós não tomamos cuidado agora. A gente espera que os pacientes se descubram cedo se tiver antecedentes familiares, o pai, o tio, quem for com câncer de próstata. Esse é o alerta, doutor, né? Lógico, é o alerta, a gente né? tem. Se tem histórico genético, histórico familiar acende de uma câncer, luzinha tem ali. que, vem cá, tem que examinar, vem cá. Temos que fazer o nosso Não tem autoexame. ignorância, não, né, doutor? Vem não tem. cá e vamos procurar. Vamos. Sim. Vamos a descobrir o porquê. Sim. Descobrir cedo, tudo bem. Certo. Mas não, tem gente que só descobre quando já tem metástases, já está no osso. A principal metástase do câncer de próstata é osso. O paciente reclama de muitas dores. Às vezes tem fraturas patológicas, que o paciente teve uma fratura patológica, está na cama, porque não tem a medicação, quando já é mais tardia, é mais difícil que ela surta efeito. Então, o objetivo disso, nesse domingo que fui, eu fiquei admirado da quantidade de gente que não faz. Quais são Eles as diziam falhas? mesmo, doutor, eles diziam mesmo assim. Não, nunca fui, Assista, nunca fiz. assista meu vídeo, eu não fiz, não. Sim, eu assisti. Eu não fiz o exame de próstata. Aí, quando a gente vê se não fez, qual é a falha? Aonde está o erro para não ir?
A gente sabe que homens somos reservados, muitos somos reservados. Sim? Mas quando você escuta todo dia, na rádio, na rede social, nas pessoas principalmente, sim, aí você diz, não, poxa, eu tenho que fazer. Ainda que tenha receio, ele vai para o médico e diz, doutor, me examine. O maior receio do homem de ir a ver o câncer de próstata é o toque retal. Pois é, eu quero que o senhor fale desse exame aí, para tirar essa ignorância desse povo, eu digo ignorância mesmo, sim, porque, doutor, é impressionante como o índice de pessoas com essa ignorância, e eu digo mesmo, que não querem conversa de ir de jeito nenhum. Não. Sabe? Não vou, porque não vou, porque não vou, porque eu vou... Para o senhor ver o palavreado que é usado aqui no interior da gente, eu não vou não, porque homem não vai. Homem vai mesmo, doutor, não é verdade? Você não sabe, veja bem, clinicamente a gente tem três métodos, vários métodos, sim, para diagnosticar, sim, o câncer de próstata. Certo. O câncer de próstata é como uma orquestra. A gente, para diagnosticar isso, a gente tem, na orquestra, tem o trompetista, tem o saxo, tem o violão, tem, sim, o piano. Todos têm que estar harmonicamente estabelecidos para fazer uma música. No câncer de próstata, os exames que são exame clínico, aí vem exame laboratorial, vem exame de imagem. Aí, com todos esses, a gente analisa e define. Por exemplo, chega o paciente no seu consultório e diz, doutor, quero ver o exame meu de próstata. Certo. Inicialmente o colega pede, vai fazer um exame de sangue, certo, PSA. Certo. Não sei se tu já escutou falar do, sim, PSA. Sim. É um antígeno prostático que se solicita para todos os homens. Certo. Perfeito. Faça exame de PSA, me faça um exame de imagem, uma ultrassom. Certo. Sim? Você me traz, dependendo desse, sim, resultado, a gente vai ver como está a possibilidade de fazer o toque do dedo. Certo. Às vezes não é na primeira consulta que a gente chega e faz o toque. Tem médicos que fazem na primeira consulta, que seria o ideal. Sim. Mas tem médicos que esperam um pouquinho para trazer o paciente. Claro. Para a gente. E saber, se o exame de PSA estiver normal, certo, e o exame de ultrassom estiver normal, não há necessidade, certo, de fazer o toque? Não. Há necessidade, sim. Certo. Porque são três elementos diferentes. Certo. O objetivo do toque do dedo é mostrar a consistência da próstata. Certo. Um exame de sangue não mostra consistência. Um exame de sangue simplesmente mostra a função do antígeno dessa próstata, do elemento que libera a próstata. A próstata tem uma função ela libera um líquido que, quando os espermatozoides vêm dos testículos, ele, sim, se junta aos espermatozoides para poder fluir e conseguir caminhar pela uretra para entrar dentro da mulher e fazer a fecundação. Certo. Entendeu? Sim. Então, essa é a função da próstata. Esse antígeno, quando elevado, nos indicaria ou pode estar com câncer, pode não estar. Sim. Ou pode estar com uma inflamação. Uma inflamação também causa aumento do antígeno prostático. Certo. Entendeu? Então, aí, você faz uma análise. O paciente chega depois com o resultado, exames PSA normal, certo, ultrassom normal. Certo. Então, aí discute com o colega vai avaliar o histórico familiar. Certo. Você tem familiar com... Sim. Não, sim, meu pai teve câncer de próstata. Acendeu uma luz aí, já muda atenta. O negócio, certo. O colega diz, vamos fazer o toque. Certo, vamos fazer o toque. Ah, mas doutor, eu não fiz. Não faça isso. É uma decisão que, quando o médico diz, vou fazer, claro, tem que fazer. Claro, quem sabe é vocês. Tem que fazer, porque tem um histórico familiar muito alto, que é o pai com câncer de próstata. E o histórico, doutor, é o mais perto, assim, de ajudar num como é que eu posso dizer... Diagnosticar. O diagnóstico vem... É preciso. Aí a gente vê o paciente que fez o toque retal, sim, a próstata, uma próstata não é dura, uma próstata, certo, mole, a gente chama de mole. Sim. Os exames de ultrassom normal e PSA normal. Simplesmente, porém com histórico, sim, familiar. O histórico.
Aí diz, não, daqui a um ano fazemos tudo de novo. De novo. Qual foi a idade ideal do homem para fazer o exame de próstata? Certo. A idade ideal, se tiver histórico de câncer na família, Certo. o que se preconiza é que com 45 anos 45. se faz. Certo. Com Eu histórico. já penso contrário no dia a dia Não é que eu muito vejo. tarde, não, doutor. Exatamente. No É dia a dia, muito mas eu não tarde. posso sair Claro. do que a sociedade de Sim. urologia Sim. diz, o que a classe médica diz. Mas na minha experiência eu já peguei pacientes com 40, com 38 anos com câncer de próstata. É como mama, eu já peguei pacientes com 23, Sim. 24 anos com câncer de mama. Sim. Então, cada caso é um caso. Certo. O Cada importante é que haja prevenção, de fato, né? Importante é que a gente se cuide e que o homem vai lá e diga, não, me examine. Doutor, e a importância, né, além do homem, as suas companheiras, as suas esposas, puxa esses homens para fazer os exames, para ir para o médico, né, doutor? A importância aí da família que chega junto, vamos, chegou a idade, ou não chegou, se tem um histórico, como o doutor Rodrigo trouxe aí. Isso é um alerta aí, é preciso. E tu acha que homem vai? Homem é tão Tu mole, acha que doutor. É tão mole. Mas aí a importância, a família, né, a esposa, a companheira leve aí, é importante. A mulher insiste, vai lá, e homem, tenha certeza que vai. Agora não, vou depois. É verdade. Vou depois. O senhor acha que esse vou depois é tudo medo, preconceito? Eu escuto, quando eu disse que estaria conversando com o senhor, a quantidade de homens, né, que falou comigo. Ai, falando a respeito do... O medo é do toque, doutor. Sim, é o medo. É a falta eu acho que é a falta de chamamos uma maturidade e uma Sim. confiança. Vem cá, se sua mulher vai todo ano para o consultório a fazer a Sim. mamografia, a fazer a ultrassom de mama, a fazer a Sim. ultrassom, a fazer o preventivo, Sim. a mulher vai muito mais que o homem vai. Verdade. Então, é só colocar na mesa. Na mesa e a conscientização de homem também tem que ter. Mas aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate. Tem que ir, tem que insistir, tem que falar, tem que levar, tem que... Um dia vai. Verdade. Um dia a pedrinha fura e diz, não, esta vez eu vou. É verdade. E a mulher tem o jeitinho de como falar, de como dizer, não, um dia vai conseguir. Doutor Rodrigo, então, o principal ponto assim que faz as pessoas que estão em casa acender a luzinha é o histórico familiar. O histórico então, familiar é muito o histórico importante. familiar. É Eu muito acho importante. que em qualquer câncer, né, doutor? Em qualquer câncer. Importante Histórico familiar. que se procure, se dê uma atenção maior, né? Quando tem o histórico. Quando tem que acender a luz em tudo. Se há genética de câncer, tem que ir, em qualquer momento, tem que ir fazer os exames, periodicamente. Então, sem dúvida nenhuma. Muito bem. Agora, vamos pensar. Chega o paciente ao consultório e diz, não, estou com um desconforto na região pélvica, me estou levantando para urinar de madrugada 2, 3 vezes à noite. Certo. Aí vai e fala também, não, eu termino de urinar e depois o pingo fica saindo, os Sim. pingos. Certo. E aí nessa outra consulta chega e diz, não, estou sangrando pela uretra. Certo. Minha cueca está melada e está melando a cueca de sangue. Meu esperma está saindo com sangue. Então, são fatores que a gente tem que estar alerta. Sim, atento. Certo. Tem. Se você já tem, com 40 anos, uma situação de que você vai urinar e fica com a mesma vontade de urinar e acha que terminou e não terminou e fica com uma ardência, ou como diz, um incômodo Certo. na uretra, você tem que chamar a atenção de que não tem um equipamento Tem médico. algum? Tem. Tenho que me examinar. Aí, vai para o médico vê a sua próstata, ela vê que está inchada, está crescida. PS é anormal, porém continua com essa incontinência, com esse desconforto urinário. Sim. Aí que devo pensar? Por que está me causando isso? Será que verdadeiramente tenho uma inflamação? Tem inflamações da próstata que os exames de laboratório são normais. E o paciente vem com a mesma queixa, o desconforto. Às vezes ele diz, não, eu estou indo no banheiro e me dá vontade de que o cocô me está e não sai, porque não é isso. Há um tenesmo, chamemos assim. Sim. Aí você suspeita, e por quê?
muitas vezes inflamações prostáticas que não foram descobertas são provocadas por bactérias. Bactérias, como por exemplo, tem uma bactéria muito comum chamada Escherichia coli. Escherichia coli, essa bactéria. Essa bactéria, o habitat dela é no reto, nas fezes. Então eu vou direto para o assunto. Porque às vezes as relações sexuais que tem anal, sem proteção, sem camisinha, leva as bactérias a entrar pelo canal da uretra e ir e fazer inflamação na próstata. E aí dá aquelas prostatites. Prostatites é uma inflamação. A gente tem amigdalite, Sim. tem faringite, tem Certo. laringite, tem gastrite. Certo. Também tem prostatite, que é a inflamação da próstata. E essa inflamação já é um alerta que tem que... Eu vou para o médico. Verdade. Sim. Inflamação não quer dizer que você tem um câncer Não, de não, próstata, inflamação mas tem. se não cuidado, ocasiona, Se né, não, doutor? aí pode. Por isso é chamar a atenção do paciente que tem que ir para o médico. Agora eu volto para a feira do São Cristóvão. Sim, certo. Todos os pacientes que conversava com eles, a maioria me falaram, doutor, a maioria, pelo menos uns 60% eu não tenho examinado. Outro grupo que falou, que fiz a gravação, eu já fiz, me falaram, já tive, meu pai morreu de câncer de próstata, eu tenho um tio que morreu, eu tenho um cunhado que está com câncer de próstata. E aí eu pedi para os pacientes, os amigos lá do... Me façam um favor, digam não ao preconceito. Muitos levantaram o dedo porque meu objetivo era não ao preconceito. Certo, Meu preconceito é não ao dedo, vou direto. Certo, certo. Diga não, porque esse dedinho pode salvar a vida. Salva, verdade. Eu já descobri câncer de 2, 3 milímetros da próstata. Quando você descobre cedo, se trata, se opera, e aí os pacientes vêm e perguntam, será que eu vou ficar impotente? Será que eu não vou fazer? Isso é a preocupação, né, doutor, maior desses homens assim. Será? Então, sim, mas lógico. Lógico, quem não vai ficar preocupado com isso? Sim. Por isso que o homem não vai para o urologista, a maioria não vai para o urologista com receio. Ah, não, eu não tenho problema nenhum, estou funcionando perfeitamente. Como da gravação, eu falei, todo dia eu namoro. Todo dia eu vi, todo dia eu namoro. Foi, todo dia eu namoro. Muito bem. Sim? Então, dependendo do momento, do período que se encontra, se você encontra um câncer de próstata que tem que ser operado, porém ele já está invadido, já tem... Na hora do procedimento cirúrgico, o cirurgião vai lá, abre e ele quebra, ele destrui muita terminação nervosa que caminha para o pênis. Essa terminação nervosa que é responsável exatamente pela própria ereção, pelo próprio estímulo, pela própria sensibilidade que tem. Então, quando é mais cedo, menos chance, menos problema tem de namorar. Sim. Ai, coisa boa. Quando é tarde, aí tem problema. Aí tem problema. Doutor Rodrigo, eu tenho umas perguntas aqui que meus seguidores, quando souberam, na verdade, que eu ia estar com o senhor, me encheram minha caixinha de perguntas. E eu prometi, olha, vou fazer aqui, viu, a doutor Rodrigo. Eu tenho certeza que essas perguntas aqui vão ajudar quem está em casa. Né? Muita coisa do senhor, tenho certeza que o senhor já falou aí, mas a gente reforça. É importante. Deixa eu perguntar aqui ao senhor. Se homem, se fizer uma cirurgia, pode ficar impotente? Esse é o maior medo aí dos homens. Aí foi diagnosticado o câncer, foi feita a cirurgia, e aí as pessoas têm medo aí de ficar impotente, aí os homens. O que é que a gente pode falar sobre isso, doutor? Veja bem, o que eu falei há poucos minutos sobre isso. Se a gente descobre o câncer cedo, o risco de ficar muito baixo. Muito baixo, muito bem. Responde. Sim, ele não tem por que ter medo a descobrir cedo o câncer de próstata. Uma pergunta, talvez, que seria interessante sobre uma vez descoberto o que fazer. Certo. Sim, o que fazer uma vez que o médico descobriu, o senhor tem o PSA alto. Sim.
O senhor tem uma ultrassom onde diz que há um nódulo na região tal da próstata que é suspeito, onde diz que clinicamente não tem sintoma nenhum. Ah, você tem incontinência, tem dificuldade urinar? Não tenho. Você tem dor? Não tenho, não. Mas quando você vai dar uma lida no laudo, o nódulo que tem é de 5 milímetros. Quando você vê o exame de sangue, o PSA é um pouquinho acima dos valores normais, qual é o caminho a seguir? É a biópsia. Certo. Você orienta a biópsia, faz a biópsia, tira fragmentos de ali. Eu já vi biópsias. Antigamente se faziam, antigamente hoje, se fazem biópsias com 8 fragmentos, se fazem biópsias com 12 fragmentos, se fazem com 16, se fazem com 24. Por quê? Porque você vai tirar um pedacinho da próstata, de cada segmento da próstata, e vai levar para o laboratório e descobrir a ver se há células atípicas, que são as responsáveis pelo câncer. Certo. Sendo positivo, aí é o cirurgião que vai dizer, opera ou faz medicamentos para controlar, ou faz quimioterapia, ou faz radioterapia. Certo. Quando o câncer já está estabelecido, um câncer grande, que tem que ir para a cirurgia, que tem que ir para uma quimioterapia mais avançada, que já tem metástase óssea, o sofrimento para o paciente é muito alto. Muito alto. E não só o paciente, a família. Sim. Às vezes, nós, como paciente, como homem de casa, onde tem uma família pequena, grande, o que for, porque se o homem não se trata e for diagnosticado câncer, ele sofre, mas os que amam ele vão sofrer mais ainda de ver seu sofrimento. Então a gente tem que buscar com que não dar trabalho. Quando a gente já passa de certa idade, estamos com 60, 65, 70 anos e ainda somos resistentes. E nossos filhos, netos que estão ali, que querem vovô, ou tio, pai, o que for, e amam a gente, eu acho que a gente tem que pensar muito É em verdade. dizer, não? Aqueles me amam, vou lá. Eu vou lá, é verdade. Muito bem, é verdade. Doutor, tem uma pergunta aqui. Quem pratica ciclismo longo, aí esse povo que passa um dia pedalando, vai de uma cidade para outra, prejudica a próstata? É uma pergunta boa, veja bem. O que leva ao câncer de próstata? Tem várias situações que levam. Uma dieta alimentar péssima. Uma dieta alimentar rica em gordura. Fizeram trabalhos de pacientes que moram no Japão e pacientes que moram nos Estados Unidos. A incidência do câncer de próstata está maior nos pacientes que moram nos Estados Unidos que no do Japão. Aí por quê? O Japão come muita... Eles preservam muito na saúde ali. A comida deles é peixe. A comida dos Estados Unidos é gordura, é picanha. Note que os pacientes dos Estados Unidos, muitos obesos. Note que os pacientes do Japão são magrinhos. Então você faz uma relação e diz, bem, como é? O que é? Um outro fator, o peso, a obesidade, facilita, porque é gordura. Há dietas ricas nessa gordura, diabetes, pacientes com diabetes, pacientes fumantes. Pacientes fumantes também facilita. A gente diz que não, que o fumo não, mas o fumo é para tudo, câncer de pulmão, câncer de tudo. Sim? Então, o ciclismo e o exercício corrobora para não ter o câncer de próstata. Uma boa vida física que a gente tem que levar. Ele não corrobora, isso faz parte do bem-estar físico e mental do paciente. Isso faz bem. Para o que se diz do ciclismo faz, não. Para mim não tem nada a ver. Certo. Não vejo a relação de que... Relação direta não, né, doutor? Certo. Na questão da idade, doutor, vamos trazer novamente aqui. Teve histórico familiar
Né? Se já tem, já falamos, né? exatamente. A partir de quê? De 45 45 anos tem aí. que fazer. Se tiver histórico familiar Certo. de câncer, temos que dar uma atenção. Se não, começar 45 aos 65 Doutor, esse anos. histórico familiar é o quê? É pai, Pai, avô, pai, avô, irmãos, irmãos tios também. que podem ter. Certo. Sim? Esses a gente fica atento. Os caracteres genéticos para câncer de próstata, principalmente pai e filho. Se já teve, o Certo. pai teve, tenha certeza que algum dos filhos vai ter. Certo. Outra coisa se diz que homens que chegam aos 100 anos, 100% têm câncer de próstata. É mesmo, doutor? 100%. O problema é que em alguns pacientes se manifesta o Sim. câncer de próstata precocemente. Certo. Em outros pacientes não se manifesta. Ele está escondidinho, está ali, está quieto, a imunidade do paciente, a boa alimentação durante o seu transcurso de vida foi boa, que o organismo está bem nutrido. Então, não há manifestação. Mas se um paciente que tem uma imunidade baixa, uma queda de essa imunidade, ativa tudo e ativa aquela célula que aproveita o momento para... É como chamemos assim, o fungo. Se você encontrou ali um meio fácil de crescer, o fungo cresce e se espalha. Certo. O câncer ali é a mesma coisa. Ali vai aproveitando muito. Se é um meio de imunidade baixa, ali então se ativa e vai embora. Ô, doutor Rodrigo, a questão, queria que o senhor chamasse a atenção aí, o Sistema Único de Saúde, né? A gente tem aí a possibilidade de tratamento de tanta coisa, e a gente trazendo aqui para o câncer de próstata. A gente tem assistência no SUS, tem assistência de exame. Eu vou trazer aqui para Arco Verde, né? A maioria das pessoas que nos acompanham. Aqui tem socorro, aqui tem assistência. O que é que o senhor pode dizer aqui? O SUS, nos centros, vamos falar, o Hospital Regional, que é um hospital de emergência do Estado, sim, acredito que ele deve ter no ambulatório, deve ter atendimento da próstata para pacientes com urologia. Tem na emergência, desculpa. Na prefeitura tem, em Santa Ramos tem médico especialista de próstata que examina. Entendeu? Se tem. A questão é que é uma falha neste momento. Certo. Meu pai foi descoberto com câncer de próstata. O colega lá de Santa Ramos disse que tem que fazer uma biópsia. Aonde vai fazer a biópsia? Não tem. Na Arco Verde não tem. Aí manda para Caruaru, Hospital de Câncer de Caruaru. Manda para Recife, Hospital do Câncer de Recife. Para fazer... sim, tem vaga. Mas sua vaga é para daqui a 1 ano, daqui a ano e meio, daqui a 2 anos. O paciente já para aqui. Oh, doutor. Aqui em Arco Verde, se tivesse... A gente tem, dentro do orçamento da saúde, eu acho que... não é tanto a quantidade de pacientes, digamos, que se descobre câncer de próstata todos os dias. Tem. Eu estava falando com o Dr. Rodrigo Ramos, que é urologista. Ele me disse, Rodrigo, se a gente fizer um mutirão para 200 cirurgias aqui na Arco Verde, às vezes não tem 200 cirurgias. Mas se o município se encarregasse de fazer pelo menos 3, 4, 5 cirurgias por mês, você vai minimizar muito a fila que tem do SUS nos hospitais lá de Recife, de Caruaru. Entendeu? Então, eu acho que a saúde tem que se incluir um pouco mais. O município tem que olhar um pouco mais, inclusive para a mama. Sim. Inclusive para útero. Incluir um pouco a mais. Não pensar que... Ou seja, passamos uma campanha agora onde... se dizia, cada político falou, eu vou fazer a inclusão do interior de Pernambuco para a saúde. Eu espero que seja feito. Eu também espero. Espero que seja feito. Eu também espero. E o povo também espera. Porque a gente precisa isso. Precisa que os pacientes não têm por que sair para Recife sabendo que a gente tem. Veja, Raqueline, quando eu me formei aqui na faculdade, isso já vou completar quase 30 anos, só tinha 2 faculdades. A UPE e a Federal. E a Federal. E a carência de médicos era muito alta. Hoje, a gente tem 23 ou 24 faculdades de medicina que a cada 6 meses estão colocando médicos e mais médicos.
Então, não há por que dizer que lá no interior de Pernambuco ali não vai ter condições, porque temos condições. O Estado tem que dar condições. A prefeitura tem que dar condições. E dar solução ao principal que o paciente que quer é bem-estar. Duas coisas, bem-estar e emprego. Verdade. A gente está no aguardo. Já está no aguardo. A gente está no aguardo. Eu já vou direto aqui para o quadro Verdade e Mentira com o doutor Rodrigo Rua sobre câncer de próstata. Doutor Rodrigo, vamos embora para as perguntas que o povo quer saber e o senhor trazer informação para o povo. O quadro Verdade e Mentira, eu vou dizer aqui uma situação e o senhor diz a gente se é verdade ou mentira e o senhor completa da maneira que o senhor achar devido. Certo. Eu vou começar o Verdade e Mentira da gente dizendo o seguinte. Doutor Rodrigo, é verdade que o exame só é preciso fazer a partir dos 50 anos, os homens? Isso é necessário a partir de mentira. Certo, é mentira. Não pode, necessário. Só a partir tiver, de 50 anos. Se tiver histórico familiar, tem que ser feito antes. Certo, o histórico familiar feito o antes. Estabelecido pelo Ministério da Saúde é que 45 anos começa a haver. E como falei no início da entrevista, com 40 se tiver histórico familiar de câncer de próstata. Certo, muito bem. Qual é a faixa etária que tem que ter mais cuidado? A partir dos 60. Porque diz-se que o alto índice aumenta a partir dos 60. Certo. Entendeu? Aí a gente tem que estar. Então, começou os 50. A cada ano, a cada 2 anos, vai para o urologista, ele examinou, tudo bem, está tranquilo, fica, e vai acompanhando. 60, aí vem outra, e vai acompanhando. Mas não é só a partir dos 60 que o moço vai, não. Vai antes, viu? Aqui tem um histórico familiar, tudo direitinho que o doutor Rodrigo falou, viu? Exatamente. Vamos lá. Doutor Rodrigo, descendentes de negros ou homens com parentes de primeiro grau, portadores de câncer de próstata, antes dos 65 anos, apresentam risco mais elevado de desenvolver a doença? Lógico, é verdade ou mentira? É verdade, isso é verdade. Tem que ter, passou 60, 65 anos, aumenta muito. Certo. Entendeu? Então, e a cor, há uma prevalência mais mesmo, doutor, nos pacientes de cor escura. Há uma prevalência mais de câncer de próstata. Não sabia também, viu? Sim. Não sabia, muito bem. Entendeu? Então, tem que estar alerta. Alerta. Não quer dizer que a gente vai dizer que o homem branco não tem, que o amarelo não tem. Sim. O câncer está em tudo. Mas há um índice maior nos pacientes de cor escura. Muito bem. Doutor Rodrigo, é verdade que homem que opera a próstata não tem mais o estímulo sexual? Eu fiz um vídeo, final de semana, onde ele dizia que namorava todo dia. Foi. Eu vi. Então, eu não acredito. Eu gostei muito que ele foi muito sincero. Mas por aí outros rebateram que ele é mentira, porque isso era de vez em quando. Certo. Entendeu? Mas, vamos, clinicamente, quando descoberto cedo, a agressividade que se tem a próstata não é tanta que ele vai ter seu convívio marital tranquilamente. Certo. Também existe o estímulo psicológico que afeta muito. É importantíssimo, né, doutor? Será que vou? Será que não vou? Será que vou frear no metade do caminho? Como eu vou fazer? Certo. Então, simplesmente é a ajuda mútua do casal. Certo. E que, descobrindo cedo o câncer da próstata, não há uma agressividade para aquela região pélvica que compromete os nervos da ereção, da região urinária em si, como um todo. Muito bem, então é mentira. Homem que opera a próstata não tem nada a ver aí que perde o estímulo sexual, não, doutor. Depende, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, sim. Muito bem. Mas a gente vai, descobriu cedo, descobriu tarde, meu amigo, descobriu tarde, é complicado. Então, vai se consultar, vai para o médico, vai se tratar, vai começar a investigar cedo para não chegar lá e não funcionar. Muito bem. Então é mentira. E deixa eu ver aqui. Doutor, é verdade que o câncer de próstata pouco acomete homens com faixa etária de 30 anos? É verdade ou é mentira? Isso é verdade, pouco acomete. Pouco acomete, mas acomete. Mas, veja bem, da minha experiência da vida, eu não vi nunca um homem com 30 anos. Eu vi com 38, no Rio de Janeiro, quando eu morava. 38 anos, eu me lembro dele,
Quando fiz o exame dele, uma próstata crescia e perguntei quantos? 38 anos, jovem. Entendeu? Então é necessário, normalmente é muito raro. É, certo. Muito bem. Então é verdade. Vamos lá para a última do verdade e mentira. É verdade que todo paciente com câncer de próstata está sendo operado pelo SUS? Olha, a gente falando do Sistema Único de Saúde. E aí, Falamos, não tem, o SUS não tem uma cobertura plena para todo. O ideal seria. Hoje existem aquelas filas que você faz. E tão Mas grande, eu já vi que são doutor. filas de 2 anos, de 1 ano e pouca, de implorar, de ter amigos Sim, politicamente para passar sim. por baixo. A Mas gente sabe hoje que é em assim, dia, doutor. hoje em dia tem a fila. Entendeu? Então, essa é a minha recomendação para quem tem histórico de câncer, porque quem foi descoberto, vai, se examine e não espere isso, porque o sofrimento é grande. É como Jaqueline, é como aqueles pacientes que têm problema de próstata. Ao mesmo tempo, tem uma falha do sistema renal, onde vem a urina e faz uma insuficiência renal. E depois tem que ir para a diálise. E ir com diálise 3 vezes na semana para limpar o sangue na máquina sentado 4 horas. É muito sofrimento. É verdade. É muito sofrimento. Então, a gente, por isso é a prevenção. Por isso é um mês de prevenção. Se previna. Por isso é um mês que as campanhas têm que ser maiores. E eu te parabenizo pelo que estás fazendo. Porque o Estado tem que fazer umas campanhas maiores. Na segunda-feira, na Câmara de Vereadores, os colegas ali todos se manifestaram em prol dessa campanha, em prol de fazer. Bom. Eu escutei ontem que o governo municipal aqui estava fazendo já o planejamento e qual iria apresentar o planejamento sobre esse tratamento de câncer de próstata. Que bom. Se a gente se sugeriu que se existe um centro de saúde da mulher, a gente tem que ter Tem o do homem centro também, de né, saúde doutor? do homem. Verdade. Entendeu? Então, são coisas que são importantes para isso. E o mais importante é todo o bem-estar das pessoas. É verdade. Não esperar o sofrimento até lá, porque quem tem câncer sofre. É verdade. E pobre, além de câncer, de emprego, de comida, de casa, é difícil. Verdade. E diga não ao preconceito. E né? diga não ao preconceito. É Diga verdade, não ao preconceito. aprendi, viu, minha gente? Diga não ao preconceito. É verdade. É Doutor Rodrigo, a gente está chegando ao fim do podcast Sem Freio. Uma conversa tão agradável, tão cheia de informação. Queria agradecer mais uma vez aí o senhor, assim que eu convidei, o senhor voou e marcou e veio mesmo. E veio aqui trazer para a gente tanta informação boa. Muito obrigada. Muito obrigado, digo eu. Viu? Muito bom. É muito bom. E é como eu digo, assim, é tão bom, doutor, quando a gente diz às pessoas que nos acompanham, eu vou estar com fulano de tal, e eles vão lá no direct. Que bom! E eu fico tão feliz, assim, em ter trazido o senhor, um médico tão querido, um médico tão atuante, com coração também. Eu posso dizer isso aqui ao senhor, eu como moradora de Arco Verde, eu vejo tanta gente elogiar o senhor, e é tão bom, eu disse, trazer ele aqui para conversar, e é isso. Obrigada, Obrigado. de verdade. Quem agradece sou eu. Foi muito bom, um tema necessário para falar. Assim como a gente tem que também, e eu te sugiro também, naqueles momentos da mulher de câncer de próstata, Sim. do ginecológico, não somente homem, mulher também tem. É Sim, verdade. porque quem sofre com câncer, quem sofre e se descobre um câncer, é uma família inteira. É que verdade, sofre. é uma família inteira. E o pior é que vivemos momentos que quando essa família não tem recursos e tem que implorar, e às vezes o Estado dá as costas, e às vezes as famílias não olham, a gente tem que olhar para o lado, porque se aqui temos problema, ao lado pode ter piores. Verdade, doutor. Sim? É verdade. E desta vida não levamos nada, tudo fica. Tudo fica. Tudo fica, não levamos nada. Então, muito obrigado, sou muito grato e parabéns pelo trabalho que tu faz, muito bonito. Tua audiência é muito grande, teu carisma é muito grande. E tu é querida, aqui na Arco Verde tu é muito querida. Muito obrigado, esperei você lá na Câmara segunda-feira, não fosse. Mas eu vou, viu? Mas eu vou. Sim, mas muito obrigado e muito obrigado. Estou à disposição para
o que eu puder ajudar, o que eu puder orientar, o que pudermos fazer, procurem um médico, visitem o urologista, os homens, as mulheres. Convençam seu marido, usem Usa a sabedoria que mulher tem. aquele charme gostoso de conseguir dizer, vai lá, se examine. E vamos excluir que câncer de próstata É verdade. não tenha mais. Baixa esse índice, doutor. Baixa esse índice, que é muito 70 alto. mil casos novos é muito alto. É muito alto. Mas Muito vamos alto, baixar. muito Vamos alto. baixar com informação, né? Vamos baixar. Muito Pois, alto. muito obrigada, doutor. Em outra oportunidade, quero o senhor aqui conversando sobre outros temas aí para a gente levar saúde para nosso povo. Muito obrigado e certo. estarei à disposição. Muito bem. E vocês, minha gente, grande muito abraço. obrigado por terem estado aqui comigo em mais um podcast Sem Freio. Aguardo vocês semana que vem. Um cheiro bem grande e excelente semana. Obrigada. Obrigado, um abraço.